Obrigada, doutora Simone e doutor Miguel. Foi realmente assim um espetáculo, né? Não é à toa que esses dois profissionais têm um fã-clube enorme no Brasil todo. Bom, agora que a gente já saciou as nossas demandas de informações pela parte respiratória, vamos para o coração. Vamos falar de cuidados cardíacos. E para conduzir esse tema, eu convido a doutora Marcela Machado, que é médica neurologista com especialização em doenças neuromusculares pela Unifesp, doutoranda da Fiocruz, Bahia, e é médica responsável pelo Ambulatório de Doenças Neuromusculares da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Doutora Marcela, muito bem-vinda à nossa tarde. Obrigada, Sheila. Boa tarde a todos. Eu me sinto muito honrada com esse convite de fazer parte dessa linda jornada, né, dessa história e desse simpósio, né, desse ano da Aliança Brasil e da Aliança Distrofia Brasil. E quero agradecer e dizer para todos, assim, agradecer publicamente que eu participei desde o iniciozinho da formação daqui, né, da BDM. Da DBM, exatamente, desculpa, Sheila. Nada. E super importante ver como cresceu isso, né? E quantos pacientes já tem aí, quantas famílias são ajudadas e quantas famílias são esclarecidas com o trabalho de vocês, um trabalho maravilhoso. Obrigada. Bem, um importante tema agora a gente vai falar, né? Um tema cardiológico, né? De cuidados cardíacos. A gente sabe o quão importante é esse tema hoje em dia. E para ele, a gente vai convidar a doutora Renata Chi, que ela é médica cardiologista, especializada em doenças neuromusculares, insuficiência cardíaca infantil e transplante cardíaco infantil na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Doutora Renata, seja bem-vinda e importante tema para você. Obrigada por aceitar o convite. Boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Distrofia Muscular pelo convite de falar sobre os cuidados cardíacos em pacientes com distrofia muscular do tipo Duchenne. Eu vi as outras palestras, foram fantásticas, vai ser difícil seguir toda essa qualidade de palestras que vocês estão oferecendo para todas as famílias. Ok. De disclaimer, eu tenho assim, que eu não falo muito bem português, então meus slides ainda vão estar em inglês e provavelmente algumas coisas eu vou falar que nem um cebolinha. A Sheila me mandou algumas perguntas que eu vou discutir no decorrer dos slides, mas como eu falei anteriormente, eu vou focar mais na distrofia muscular do tipo Duchenne, mas tem várias outras doenças neuromusculares que têm acometimento cardíaco. Essa tabela é do American Heart Association Statement para o manejo cardíaco em doenças neuromusculares, e como vocês podem ver, não é só Duchenne e Becker que tem manifestações cardíacas. Emery-Dreifuss depende do tipo de mutação, infelizmente vai acometer só o coração, Limb-Girdle, Friedreich's ataxia, entre outras. Então, distrofias, o cuidado cardíaco é importante e a mutação genética que esses pacientes apresentam é importante para a gente determinar qual tipo de segmento, quais são os testes que vão ser necessários para ser feito de acordo com o tipo de doença neuromuscular. Como foi apresentado anteriormente, a distrofia muscular do tipo Duchenne acontece pela não produção ou pela produção muito pequena de distrofina. Já foi discutido anteriormente os efeitos da pouca distrofina nos músculos periféricos. Mas o coração também é um músculo. Essa figura é do paper de Kendall, que ilustra o que acontece com o coração de um paciente com Duchenne. Do lado esquerdo, a gente vê aqui um coração normal. O coração direito vai receber o sangue para ser oxigenado, ele vai bombear o sangue para os pulmões, onde vai receber oxigênio. O sangue com oxigênio volta aqui do lado esquerdo, que bombeia o sangue com oxigênio para o resto do corpo. O que a gente acaba vendo com os pacientes com Duchenne é a substituição do músculo cardíaco por tecido de fibroses, que normalmente acontece mais na parede lateral esquerda e acaba se disseminando para o resto do coração, invariavelmente mais para os ventrículos. Mas o que acontece com pacientes de Duchenne, assim, eles têm, com isso, o coração ele se dilata, e depois a função cardíaca diminui. Normalmente, a gente vê a diminuição da função cardíaca se deteriorar em torno de 15 anos, mas a fibrose ela começa bem antes.
E vai depender de quanta fibrose o coração tem para se manifestar com a diminuição da função cardíaca. Normalmente, com 15 anos, infelizmente, a maioria dos pacientes não estão mais tão ativos, então eles não demonstram sintomas de insuficiência cardíaca, porque o corpo já não vai precisar de tanta energia para desempenhar as funções do dia a dia. Então, se o paciente não faz testes cardiológicos, o diagnóstico de uma apatia dilatada vai ser tardio. E como a gente viu pela palestra do professor Miguel, assim, tem vários avanços no tratamento domiciliar e de suporte respiratório. Então, a principal causa de morte passou a ser respiratória para ser cardíaca atualmente. Os objetivos da avaliação cardiológica vai ser o diagnóstico precoce no tratamento da insuficiência cardíaca. E esse é um diagrama com as recomendações do DMD Care Group, que vai engloba profissionais de diversas áreas e diversos programas nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá. A primeira avaliação cardiológica, ela deve ser feita no diagnóstico, e depois a gente faz o segmento anual se o paciente tem uma função cardíaca normal e o paciente não tem sintomas cardíacos. O intervalo das avaliações depois vão depender do estado clínico de cada criança. A avaliação cardiológica inclui pelo menos detalhes da história clínica, o exame físico com sinais vitais, como a frequência cardíaca, pressão arterial, peso, e estudos cardiológicos como o eletro e o ecocardiograma. Dependendo dos sintomas do paciente, os resultados do eletro e do eco, mais testes podem ser solicitados, como o Holter e a ressonância magnética. No eletrocardiograma, a gente avalia várias coisas, mas principalmente para ver qual é o tipo de ritmo, que o normal, que nem nesse eletrocardiograma, que é o ritmo sinusal, qual é a frequência cardíaca. Invariavelmente, pacientes com Duchenne, eles têm uma frequência cardíaca basal mais aumentada que pacientes que não têm Duchenne, e também dão uma ideia de quão dilatado ou quanta fibrose o coração tem, por conta que a gente acaba vendo o que a gente chama de Q-waves, que são essas ondas, essa inflex negativa que a gente vê, e que invariavelmente pode aparecer, a leitura a máquina faz leituras de vez em quando, eles chamam, a gente fala assim, nossa, está parecendo que esse paciente tem um infarto cardíaco. Não tem. Mas é que é o mesmo processo. Depois de um infarto cardíaco, pacientes podem ter fibrose também. Então, eles acabam lendo da mesma coisa, apesar de serem dois tipos de doenças e cuidados totalmente diferentes. E o ecocardiograma. O ecocardiograma vai demonstrar a função cardíaca. Nesse primeiro eco, do lado esquerdo, a gente vê uma função cardíaca normal de um paciente com Duchenne de 8 anos. O eco do lado esquerdo, ou direito, mostrando um ecocardiograma de um paciente nosso de 27 anos de idade. A diferença não é só pela função, que dá para ver que o coração não se move tão bem, mas pela qualidade de imagens. O que acontece é, quando o paciente cresce, a distância entre a caixa torácica e o coração aumenta. Então, invariavelmente, é mais difícil para a gente obter as imagens no ultrassom. Não só isso, como os pacientes Duchenne, eles podem ter uma distorção da caixa torácica, ou por vários problemas como escoliose, fica muito mais difícil a gente poder ter uma qualidade de imagem boa por ecocardiograma. Por isso que a ressonância é uma ferramenta valiosa para avaliação da função cardíaca, mas tem dois lados diferentes se a gente for ver a ressonância. A ressonância magnética é um exame muito mais detalhado, que nos dá várias informações. É muito mais preciso com relação ao tamanho do coração, o volume da função cardíaca, e o mais importante que isso, ele caracteriza muito bem o músculo cardíaco. Essas áreas que estão em branco são as áreas que não são perfundidas por sangue, são áreas de fibrose no coração, invariavelmente. Então, a gente consegue qualificar quanto de fibrose o coração tem para estratificação, não só de função, mas para estratificação de risco de arritmias, que a gente vai falar mais tarde. O problema de você fazer, você fala assim, então vamos fazer ressonância em todo mundo. O problema de ressonância é que é um teste muito longo, invariavelmente demora de 30 minutos a 1 hora para ser feito, o paciente tem que deitar, é um túnel
e ficar quase que sem se mexer por quase que 1 hora. Imagina, paciente com menos de 7 a 10 anos, isso é quase impossível sem anestesia. Por isso que a gente acaba não fazendo com tanta frequência, porque a gente não vai mudar a conduta com o paciente. Então, a gente não quer expor ao paciente a um tempo anestésico, sendo que a gente não vai fazer nada diferente clinicamente com esses pacientes. Outra coisa é que quando os pacientes eles ficam mais velhos, tem vários pacientes que eles têm problema de deixar as pernas estendidas. Então, a ressonância, que você tem que ficar deitado dentro de um túnel, fica muito complicado para os pacientes ficarem deitados desse jeito e daí ficarem deitados em uma posição de 180, fica totalmente deitado, sem ficar com a cabeça elevada também. O que, na parte da flexão das pernas, hoje que a gente pode tentar fazer é mandar os pacientes para uma ressonância aberta, em vez de ser um túnel ser aberta, para poder fazer essas imagens de ressonância, quando a gente não consegue mais obter imagens de eco precisas. Agora, o Holter é uma máquina que vai monitorizar os batimentos cardíacos. Esse é o exemplo de um Holter mais antigo, mas invariavelmente a gente tem os Holters são menores. É uma máquina que a gente coloca no tórax da criança, crianças que eles têm a tendência de tentar ficar tirando, aí a gente pode colocar esses Holters nas costas das crianças também, para elas não ficarem mexendo. E esses monitores, eles vão monitorizar não só a frequência cardíaca, a variação da frequência cardíaca em 24 horas, mas o traçado nessa frequência cardíaca. Por que a gente tem que fazer isso? Porque, de novo, é tudo com relação à fibrose. O músculo cardíaco conduz muito bem impulsos elétricos, mas fibrose não conduz. Então, à medida que o paciente tem mais fibrose, a chance desses pacientes terem mais problemas elétricos no coração é maior. E lembra aquela figura inicial que eu mostrei que acontece mais nos ventrículos? Por isso que, normalmente, a gente acaba tendo mais esses ritmos que a gente acaba vendo nessa figura e nessa daqui, que são batimentos extraventriculares. Aqui é um isolado. Esse daqui é um pouco mais perigoso, esse aqui é uma taquicardia ventricular, quando esses batimentos extras no ventrículo acabam vindo todos juntos e que você não consegue, o coração não consegue mandar uma injeção de sangue com oxigênio para o resto do corpo eficiente. Esses são os ritmos que são um pouco mais perigosos para os pacientes. Esse daqui é um outro, na verdade, assim, essas imagens de Holter são todas do mesmo paciente de Duchenne, na verdade. Ele tem todos esses ritmos. E esse aqui é uma fibrilação atrial, e o que pode acontecer com os pacientes, eles têm uma diminuição mais severa da função cardíaca, porque como o coração ventrículo ele não consegue ejetar para fora, o fluxo de sangue acaba se acumulando no ventrículo e depois no átrio, o que vai causar dilatação do átrio e problemas de fibrilação atrial. E o que acontece também, a gente acaba tendo o que a gente vai falar mais tarde, mas o que a gente acaba tratando os pacientes com antiarrítmicos, porque a taquicardia ventricular, ela ocorre mais ou menos em menos de 30% dos pacientes com Duchenne. E, normalmente, não é um preditor de mortalidade, apesar de ser uma das causas de mortalidade. Em insuficiência cardíaca de adulto, quando os pacientes têm ataque cardíaco ou a fibrilação ventricular, a gente trata com antiarrítmicos, e como uma prevenção secundária, como se fosse um safety net, se o tratamento com medicações for suficiente, em adultos, a gente já coloca um desfibrilador, que é essa máquina pequena, que, na verdade, assim, não precisa fazer, você faz isso aqui, a gente dá um relaxante para o paciente, isso aqui se faz com anestesia local, porque isso aqui é tudo colocado através, como se fosse quase que um cateterismo para os pacientes. Mas o benefício de desfibriladores em pacientes com Duchenne ainda não foi bem estabelecido. A gente sabe, de novo, que para adulto funciona, mas a população pediátrica, e ainda mais pacientes com Duchenne, a gente não sabe se realmente funciona muito bem por conta da disfunção dos músculos respiratórios e torácicos desses pacientes. E
O desfibrilador não é um procedimento sem nenhum tipo de risco. Desfibriladores, eles, do jeito que eles atuam, eles podem ter alguns choques que a gente chama de inapropriados. Imagina você estar acordado e só porque você tem uma frequência cardíaca elevada, mas é normal. Mas é como o desfibrilador está set up, você tem um choque. Isso acaba criando muito PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, também nesses pacientes. Por isso que não é uma ferramenta que a gente usa com frequência e não é standard of care o uso de desfibriladores em pacientes do tipo Duchenne. Agora, o tratamento. Se o paciente tem uma fração de ejeção diminuída, aqui a gente fala uma fração de ejeção menor que 55% é anormal. A gente já começa a tratar com o inibidor da ECA, que é a medicação de primeira linha recomendada para o tratamento de insuficiência cardíaca. Mas para pacientes com Duchenne, a gente recomenda começar inibidor da ECA com em torno de 10 anos. Por quê? Essa recomendação, na verdade, é baseada no estudo de Duboc, no qual se viu a melhora da função cardíaca no grupo com inibidor da ECA. E esse mesmo grupo de Duboc observou que a função cardíaca se manteve normal por mais tempo no grupo que começou inibidor da ECA, mesmo com a função normal. Esse trabalho observou pacientes com tipo Duchenne de 9 anos e meio a 13 anos. Por isso que, em 2018, o DMD Care Task Force começou a recomendar com pacientes com 10 anos. Mas essa recomendação varia de acordo com a instituição e não é incomum se começar inibidor de ECA antes das crianças terem disfunção ou serem até menores que 10 anos, obviamente se o paciente não tiver qualquer outra contraindicação para receber esses tipos de medicação. Outra medicação que provavelmente atua também para evitar o que a gente chama de remodeling. Remodeling é a substituição das células musculares cardíacas por fibroses. É o eplerone ou o spironolactone, que é um diurético que poupa potássio e que demonstrou num outro trabalho feito por um outro grupo que os pacientes que receberam esse tipo de medicação mantiveram a função cardíaca por mais tempo do que os pacientes que não receberam esse tipo de medicação. De novo, esses tratamentos a gente almoça assim como prevenção, mas é para manter a função cardíaca normal ou não tão anormal por um tempo prolongado. A partir do momento que os pacientes começam a ter a disfunção cardíaca, já a gente começa com um protocolo de tratamento para insuficiência cardíaca na criança ou no adulto. A terceira coluna, a de verde, são medicações que a gente acaba dando para tratamento quando o paciente tem sintomas ou o paciente tem diminuição da função cardíaca. Sacubitril/valsartan é uma medicação que foi recentemente aprovada para o uso pediátrico, mas já é aprovada para o uso de adultos e seria em substituição, na verdade, dos inibidores da ECA ou dos bloqueadores da ECA. Beta-bloqueadores é uma medicação muito utilizada, principalmente para pacientes, não só pacientes que têm insuficiência cardíaca, mas pacientes que têm arritmia. E digoxina é outra medicação usada para insuficiência cardíaca, e os diuréticos a gente acaba utilizando mais quando os pacientes têm sintomas que eles estão acumulando fluido no corpo. E esses são os papers que são baseados, todas essas recomendações, pelo DMD Care Group. Agora, os tratamentos... existem outros tratamentos disponíveis e eles não são exclusivos. Se você usa um, você não pode usar outro. Gene therapy. A terapia gênica é utilizada para alguns tipos de pacientes, dependendo do tipo de mutação que tem para cada tipo de doença. Por exemplo, pacientes tipos Duchenne, se tem uma mutação do gene 50-53, é o skip therapy, você dá a infusão que vai pular onde está a mutação para você poder ainda produzir a distrofina. Esse é um tipo. O outro tipo de gene therapy é quando você coloca o gene da
parte do gene distrofina dentro de um vírus, você coloca no paciente para o paciente poder começar a produzir a distrofina, pelo menos, uma parte da distrofina. Todas essas terapias gênicas, elas estão voltadas para os músculos periféricos. A gente não sabe ainda quais são os efeitos no coração sobre essas terapias. Agora, se os pacientes, apesar de eles terem todo o tratamento medicamentoso para insuficiência cardíaca, a insuficiência cardíaca ainda está progredindo e os pacientes têm sintomas por conta disso, as outras terapias disponíveis são o suporte mecânico. Essa coluna, a segunda e a terceira coluna. A segunda coluna, invariavelmente, esses tratamentos vão depender de cada serviço. Não são standard of care in any way. O que são ventricular assisted devices? Ventricular assisted devices é o que o nome fala. A gente vai fazer um open heart surgery, vai abrir o peito, vai colocar em bypass e vamos colocar cânulas na via de entrada e saída do coração. No meio vai ter uma máquina que vai estar fazendo todo o trabalho do coração. Essa máquina vai ser conectada, essa aqui é o Jarvik, esse aqui é o hardware, que são os mais comuns usados para pacientes com Duchenne, e que vão fazer todo o trabalho do coração. A gente acaba usando muito como que a gente fala de destination therapy, significado de que o paciente vai ficar com essas bombas para o resto da vida deles. O problema de você colocar os riscos quando você coloca um ventricular assisted device nesses pacientes de você, os pacientes têm que ser anticoagulados, então, porque tem uma maior formação de trombo, esses trombos podem ir para a cabeça, você pode ter um AVC, riscos, obviamente, de infecção, você tem um hardware conectado dentro do seu corpo, você pode sangrar, esses devices não quebram, não funcionam diferente, você tem toda uma infraestrutura quando os pacientes vão para casa. Invariavelmente, quando os pacientes vão para casa, a gente já avisou o IMS do local onde o pessoal mora, porque se acontecer algum problema, qual é o procedimento que eles têm que fazer, que não é, se não tem uma equipe especializada localmente, eles podem deixar o paciente pior do que antes. Mas para os pacientes com Duchenne, o outro risco é de que, invariavelmente, você vai estar... É um procedimento que vai ter anestesia geral, o paciente vai estar entubado, vai ficar entubado e vai ter que ficar entubado invariavelmente, normalmente, pode ficar entubado até 24 horas ou mais, dependendo de como for a recuperação. A recuperação pode ser mais tardia, porque você vai cortar os músculos torácicos, você pode, dependendo de quanto você tem de função pulmonar, você pode ter mais atelectasias. A recuperação é muito mais, pode ser um pouco mais extenuada do que dos outros pacientes. Então, tudo isso é levado em consideração. E não são todos os serviços que oferecem esse tipo de serviço para opções para pacientes com Duchenne. E, finalmente, o transplante cardíaco, que é discutido caso por caso. Essas informações que eu escrevi aqui são para pacientes não Duchenne. Quando você coloca um coração novo, invariavelmente, o coração novo ele pode durar mais ou menos por 10 anos. Você vai ter que tomar medicação para imunossupressão pelo resto da sua vida, por conta do risco de rejeição. A medicação de imunossupressão não é perfeita, então os pacientes eles estão mais sujeitos a infecções oportunistas, mais sujeitos a linfomas. A nossa medicação pode dar vários problemas renais, vários problemas no fígado, então a gente faz muitos exames laboratoriais, faz muito eco, eletro, cardiac cath, são muitas visitas. Então, o que a gente leva em consideração quando a gente vai considerar um paciente para transplante cardíaco é de que se a gente for fazer o transplante cardíaco, se o paciente vai ter uma melhora da qualidade de vida. Se não vai fazer diferença na qualidade de vida do paciente, por que a gente vai colocar uma outra doença em cima do paciente? Então, é nesse ponto, por isso que transplante cardíaco é visto, não é uma conduta
que acontece para todos os pacientes. Porque é o que eu te falei antes, que os pacientes com Duchenne's, invariavelmente, eles não têm muitos sintomas de insuficiência cardíaca. Eu tenho pacientes que não têm sintomas de insuficiência cardíaca, estão fora, estão na casa deles e têm uma fração de ejeção de 10. Mas, assim, eu consigo controlar tudo com medicação. Então, por que eu vou aumentar muito mais a chance desse... Aí o pessoal fala, mas você tira a chance de morte súbita que esses pacientes com Duchenne's têm quando tem uma fração de ejeção muito baixa. Eu tiro a chance de morte súbita por conta de Duchenne's, mas eu coloquei a chance de morte súbita por uma rejeição aguda do coração. Então, assim, tudo tem prós e cons. Por isso que a gente leva tudo isso em consideração quando a gente vai fazer a avaliação de um paciente de transplante cardíaco. O nosso serviço, até hoje, a gente fez 4 transplantes cardíacos em pacientes com Duchenne's. Eles estão indo bem, na verdade, assim, eles já estão no protocolo, estão recebendo o Skin Gene Therapy, e a gente não está vendo nenhum tipo de efeito colateral ou efeito colateral ou diferença no nosso segmento para transplante ou para pacientes com Duchenne's até agora. E, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agora estou aberta a perguntas. Sorry. Obrigada, doutora Renata, pela apresentação, ótima. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, né? Tem uma pergunta de uma mãe. Olá, meu filho Wilson Matheus, de 24 anos, faz uma cardioproteção desde pequeno. Nessas últimas semanas, apresenta um aumento no batimento cardíaco à noite. O que pode ser? Várias coisas. Isso vai depender, primeiro, qual é a função cardíaca dele. Porque, imagina, com 24 anos, a função cardíaca, invariavelmente, não vai ser normal. A gente avalia, eu não fui muito a fundo, mas assim, a gente avalia a função cardíaca não só de contração, mas de relaxamento. Mas a gente imagina que, sendo com 24 anos, mesmo recebendo a profilaxia com inibidores da ECA, eplerone e tudo, vai ter vai ter fibrose no coração. Aumento da frequência cardíaca vai depender do qual tipo de ritmo ele está. Se for o ritmo sinusal aumentado, pacientes com Duchenne's têm uma disfunção autonômica, então a frequência cardíaca basal é mais alta, primeiro. Segundo, na insuficiência cardíaca, o coração não consegue ejetar tão eficaz. Então, ele tenta ejetar com uma maior frequência para mandar a mesma quantidade de sangue com oxigênio para o resto do corpo. Então, você aumenta a frequência cardíaca também. E a terceira é se ele não está tendo problemas de arritmia, que invariavelmente pode ser desde fibrilação atrial, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular. Então, vai depender do tipo do holter que o paciente vai ter. Então, pode ser várias coisas, principalmente num paciente de 24 anos com Duchenne's. Mas o que eu faria inicialmente era um holter, e teria que saber qual é a função cardíaca dele. Ótimo. Temos outra pergunta. Eu tenho distrofia muscular de Becker, que cuidados devemos tomar? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses cuidados do Becker também, que temos muitos pacientes aqui com Becker. Com Becker, o que eu observo clinicamente é um pouco diferente da literatura, na verdade. Porque Becker também você acaba tendo você acaba tendo a fibrose no coração também. Mas os pacientes com Becker, eles têm uma mobilidade muito maior do que os pacientes de Duchenne's. Então, invariavelmente, um paciente do Duchenne's que tem uma fração de ejeção de 40, invariavelmente ele não vai ter nenhum tipo de sintoma cardíaco. Mas um paciente com Becker já pode ter, porque ele anda normalmente, respira normalmente eles fazem exercícios normalmente. Então, invariavelmente, assim, a gente acaba recomendando também o segmento cardíaco
de novo, vai ser anual, se a função cardíaca é normal, se não tiver sintomas, e dependendo dos sintomas de função cardíaca, a gente tailor de acordo com as necessidades do paciente, e faz o tratamento para insuficiência cardíaca da mesma maneira, mas a gente acaba sendo um pouco mais agressivo com relação a quanto de medicação a gente acaba dando para pacientes de Beckers, porque eles têm muito mais sintomas de insuficiência respiratória que pacientes de Duchenne, na verdade. Mas a gente acaba fazendo quase o mesmo tipo de segmento. E Beckers, invariavelmente, acaba tendo transplante se a função cardíaca é bem diminuída e os pacientes têm sintomas, Beckers tem uma frequência maior de transplante, na verdade, do que de Duchenne. Obrigada. Uma outra pergunta, eu acho que para finalizar, por conta do horário, poderia comentar sobre eventuais efeitos colaterais dessas medicações? Das medicações de tratamento medicamentoso, inibidores da ECA. O que é mais falar, o pessoal tem mais medo, na verdade, é de angedema, é uma reação alérgica sistêmica. Então, invariavelmente, a gente acaba começando com uma dose baixa e a gente vê como o paciente reage. Isso é uma das coisas. A segunda coisa, isso aqui é um pouco menos frequente e não é tão letal, é tosse. Com inibidores da ECA, por conta da liberação de bradquininas, o paciente pode ter tosse. Então, a gente acaba substituindo por bloqueadores da ECA, que invariavelmente o paciente não tem tantos sintomas. Essas medicações, elas podem ter alguma complicação renal, mas os pacientes, quando a gente começa a medicação, cada 6 meses a 1 ano, a gente acaba seguindo a função renal desses pacientes de qualquer jeito. E o principal, na verdade, vai ser a hipotensão, porque os inibidores da ECA, os bloqueadores da ECA, foram medicações criadas para tratar hipertensão sistêmica, na verdade. Então, esse é um dos efeitos que a gente gosta para tratar pacientes com insuficiência cardíaca, mas a gente tem que ver quantos nossos pacientes toleram. É muito comum, os pacientes de Duchenne têm uma pressão sistólica basal mais baixa já. Então, a gente tem que ter muito cuidado o quanto que a gente vai titrate a dose dessas medicações, porque pode causar hipotensão e os pacientes começam a sentir dizziness. Como é que fala dizziness em português? Esqueci. Tontura, desequilibrados. Muito obrigada. Yeah. E a gente acaba vendo nesses pacientes o eplerone e spironolactone são diuréticos, então, mas não são tão potentes quanto a furosemida, por exemplo. Mas pode acabar indo ao banheiro mais vezes, pode causar também um pouco de hipotensão, mas é menos. E essas duas, o eplerone e o aldactone, ela pode aumentar a quantidade de potássio, porque essa é o que a medicação faz, na verdade. Então, a gente acaba sempre tendo que medir o potássio dessas crianças, porque a gente não quer, se o paciente tem um potássio muito alto, a chance de ter arritmia por conta de potássio muito alto também é grande, então a gente acaba medindo. Com relação às outras medicações, vai ser um pouco mais específico. Por exemplo, o beta-bloqueador, é o que a medicação fala, assim, ela diminui a frequência cardíaca. Então, e pacientes mais novos, no que eu falo assim, bebê, pode causar hipoglicemia, mas em pacientes mais velhos, não, isso não acontece. Pacientes com beta-bloqueadores, invariavelmente, eles podem ficar um pouco, se eles estão mais sonolentos, menos ativos, a gente fala para os familiares prestarem atenção, porque fala assim, não, a dose pode estar muito alta, ou a gente acaba tendo que mudar de beta-bloqueador. E as outras medicações, invariavelmente, você já vai ter que estar com segmento com um cardiologista, que é de digoxina, furosemida. Quando chega nesse ponto, com certeza, aí o cardiologista vai começar a fazer o segmento laboratorial dessas medicações e ver se o paciente vai ter indicações de tomar essas medicações, considerando os riscos de cada uma. Ok. Renata, você me permite fazer mais uma que eu acho que é bem relevante? Sure. É uma pergunta sobre Emery-Dreifuss, né? Quais são as principais recomendações para quem tem distrofia muscular de Emery-Dreifuss com relação ao acompanhamento cardíaco? Tricky. Porque, na verdade, depende do tipo de mutação. A gente recomenda o segmento cardíaco porque tem alguns pacientes, esse é um caso de uma família,
O pai tem Emily Dreyfus e os 3 filhos dele têm Emily Dreyfus. Mas todos eles têm manifestações diferentes. O pai, ele já está em cadeira de rodas e tem uma cardiomiopatia dilatada. Uma das filhas tem muita arritmia, então ela faz mais acompanhamento com o cardiologista que cuida mais da parte elétrica do coração. E um menino, ele tem quase... As 2 crianças não têm nenhum efeito periférico, na verdade. Nada, assim. Você não percebe que eles têm distrofia Emily Dreyfus. A gente só sabe porque a gente fez teste genético neles por conta do pai. E o menino tinha uma cardiomiopatia dilatada. O que foi... Não é engraçado, mas, assim, o que foi coincidente, assim, aí o menino, ele veio com insuficiência cardíaca, a gente acabou fazendo transplante nele, e 6 meses depois, o pai dele foi internado com insuficiência cardíaca severa, foi colocado em ECMO e foi transplantado. Então, em menos de 1 ano, a mãe dele está cuidando de 2 pacientes pós-transplante na casa. Então, mas a gente, tudo isso para falar assim, que a gente recomenda o segmento cardíaco, mas dependendo do tipo de Emily Dreyfus, porque vai depender do tipo de mutação genética, o paciente vai ser mais predisposto a ter cardiomiopatia dilatada, ataque a arritmias, ou os 2, ou na verdade tem tipo de Emily Dreyfus que não tem nada de acometimento cardíaco, e tem outros que só tem acometimento cardíaco. Então, sem saber qual tipo de mutação, fica difícil, mas, assim, a gente recomenda fazer o segmento. E, dependendo do tipo, a gente vai fazer menos eco, vai fazer mais Holter, vai fazer exercise stress test, vai fazer MRI. A gente tailor de acordo com o tipo de mutação que o paciente tem. Excelentes esclarecimentos. Obrigada, doutora Renata. Eu acho que, pelo tempo, vamos finalizar. Boa tarde a todos. Doutora Marcela, doutora Renata, muitíssimo obrigada, né? Apesar da doutora Renata ser brasileira há tantos anos nos Estados Unidos, né, doutora Renata, a gente super entende os errinhos não, as confusões, mas ficou tudo muito claro. É difícil entender o português, meu marido fala assim, o que você está falando? Não, mas o mais importante é que o conhecimento foi passado. Eu tenho certeza que, assim, estão todos muito bem abastecidos de informações sobre os cuidados cardíacos. Muito obrigada a vocês 2. Obrigada pelo convite. Obrigada. E agora nós vamos seguir para o último tema, e não menos importante, né? Falamos sobre o cérebro, sobre o coração, pulmão. Mas, quando nós traçamos essa conferência, nós pensamos muito, não apenas nos cuidados físicos, tanto que no primeiro dia nós tivemos palestras sobre depressão, teremos no último dia, né, no dia 30, palestras sobre autonomia, independência, sexualidade, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a inclusão escolar. E para conduzir esse tema, eu vou convidar uma grande amiga, que é a Maria Clara Mingowski, que é presidente da Associação Carioca de Distrofia Muscular, é professora aposentada lá no Rio de Janeiro, e também é membro do Conselho Administrativo da ADB. Seja muito bem-vinda, Clarinha. Oi, Sheila, prazer todo meu de estar aqui. Eu estou aqui extasiada, né, com tanta coisa importante, com um evento tão bonito nesse segundo dia, e trazendo agora essa temática da inclusão escolar, né, os desafios, frustrações e preconceitos. Nós percebemos que nós temos evoluído bastante no que se refere às políticas das pessoas com deficiência, mas a escola ainda está baseada em moldes muito conservadores, que selecionam os alunos e acaba trabalhando com aqueles que atendem às suas expectativas. A inclusão escolar, infelizmente, ainda não é uma realidade em todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, infelizmente. Se nós fizermos um resgate na história da inclusão escolar, nós vamos verificar que ela é bem recente na sociedade. E se no mundo essa discussão ainda é recente, imagina no Brasil, né? Então, barreiras arquitetônicas e atitudinais ainda se apresentam como um grande obstáculo à inclusão da pessoa com distrofia muscular, independente de terem ou não o cognitivo preservado.
E eu, como educadora e como pessoa com distrofia muscular, eu tenho uma visão dos dois lados. E eu vejo que a formação do professor, ela é ainda uma formação muito deficiente em relação a ferramentas para se lidar com as diferenças. Vejo também que o preconceito ainda implica em muitas barreiras atitudinais, a falta de conhecimento do que é a deficiência, do que é a distrofia muscular, né? E isso acaba prejudicando bastante a inclusão dessas pessoas no ambiente escolar. E vejo também que as barreiras arquitetônicas, embora elas sejam mais fáceis de serem superadas, não existe, infelizmente, um investimento por parte do poder público para disponibilizar verbas para que essas barreiras sejam superadas. E, por fim, eu acho que a falta de conhecimento por parte dos pais a respeito dos direitos dos deficientes também atrapalha muito, mas muito mesmo, essa questão da inclusão social, inclusão escolar, né? E para esse rico debate, nós traremos hoje duas pessoas muito importantes. A primeira pessoa será o doutor Jorge Amaro, que é doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação pela PUC, do Rio Grande do Sul também, biólogo, especialista em Educação Ambiental pelo SENAC e especialista em audiodescrição pela UFJF e técnico agrícola pela ETA. Seja muito bem-vindo, doutor Jorge. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por compartilhar os seus saberes conosco e vamos aprender muito com o senhor hoje, com certeza. Fique à vontade, o senhor tem 15 minutos para a sua palestra, ok? E depois, no final, estaremos com as perguntas. Bom, boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, professora Maria Clara. Um grande prazer conhecê-la. Agradecer enormemente essa oportunidade de estar dialogando com um público tão seleto em um evento tão bacana. Fiz questão de acompanhar hoje a tarde inteira e achei as falas muito importantes, muito significativas. Bom, eu sou o Jorge Amaro, falo aqui de Mostardas, litoral médio do Rio Grande do Sul, e antes de tudo eu sou quilombola, sou um homem negro, e eu gosto de dizer isso porque a gente sempre precisa afirmar o nosso lugar de fala. Trabalho há algum tempo já com direitos da pessoa com deficiência, iniciei esse trabalho quando era técnico agrícola ainda, ministrando oficinas de jardinagem e educação ambiental para pessoas com deficiência intelectual. E desde então, isso foi lá nos anos de 2002, e desde então tenho me dedicado, tanto no ponto de vista profissional, sou servidor público estadual aqui no Rio Grande do Sul, da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades. Já participei de conselhos de direitos no âmbito municipal, fui vice-presidente e secretário executivo do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul, fui também coordenador geral do Conselho Nacional, e entendo que instituições como a Aliança Distrofia Brasil são fundamentais para que a gente avance na pauta, dos direitos no ponto de vista do nosso país. E quando a gente fala em educação, em acesso à educação, a gente precisa entender o contexto em que a gente vive, a gente precisa entender o contexto já bem exemplificado pela professora Clara. O Brasil tem se dedicado nos últimos anos a tentar construir um modelo de políticas públicas para pessoas com deficiência, e aí eu gosto de dizer que a política da pessoa com deficiência no Brasil são as regras, as leis, os conceitos, os debates que vão ser permeados por diferentes atores, na sua atuação na sociedade.
e as políticas públicas, elas vão ser as ações resultantes desse processo político, né, que então vão possuir burocracias institucionais que vão garantir sua execução. Hoje eu percebi, de certa forma, quando a gente olha para o contexto do Brasil, são em torno de 45 milhões de pessoas com deficiência, com as mais variadas, eu digo que é um movimento multifacetado, com as mais variadas demandas, e essas demandas vão estar relacionadas com os impedimentos que os corpos possuem na sociedade. Só que esses impedimentos não são dos corpos, esses impedimentos são da própria sociedade. Então, as barreiras que precisam serem quebradas é na sociedade. Então, a gente está num processo de transição de modelos, e isso vai se refletir no processo educacional, né? Porque as pessoas com deficiência ao longo da história foram exterminadas, foram excluídas, segregadas, integradas, e, de certa forma, hoje, nós estamos, o paradigma atual é o paradigma da inclusão. Só que nós não podemos esquecer que inclusão é processo. E inclusão da pessoa com deficiência, quando a gente traz para o debate educacional, a gente não pode esquecer que, quando a gente analisa a linha do tempo das políticas públicas para a pessoa com deficiência no Brasil, fazendo um comparativo, os negros foram libertos há 132 anos pela Lei Áurea, em 1888. E, de certa forma, hoje, 2020, a gente ainda luta contra o racismo. Porque uma lei, ela por si só, ela não garante um direito, ela não efetiva um direito. Ela precisa de uma adesão da sociedade. Quando a gente olha para as pessoas com deficiência, de certa forma, a liberdade efetiva das pessoas com deficiência se deu há apenas 32 anos. Se deu na Constituição de 88. Porque até então, as constituições anteriores, elas não garantiam cidadania às pessoas com deficiência. Tanto que o conceito de pessoa com deficiência da Lei Orgânica da Assistência Social, lá do ano de 93, era uma pessoa incapacitada para a vida independente para o trabalho. Isso só vai mudar, essa lei, por exemplo, esse conceito na assistência social só vai mudar em 2011, quando, né, incorpora-se na assistência social, e aí, além da Constituição de 88, um grande documento importante foi a Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que vai entender que a pessoa com deficiência, na verdade, a deficiência não está na pessoa, mas ela é resultado das interações entre a pessoa e as barreiras que existem no ambiente que impedem essa pessoa de viver em igualdade de oportunidade com as demais. Então, a Convenção da ONU vem dizer, a deficiência não está no corpo, a deficiência está na sociedade. Então, nós precisamos trabalhar a sociedade. A sociedade precisa ser incluída para que essas pessoas possam, então, estar em igualdade de oportunidades, e não o contrário. E isso também precisa estar, obviamente, no ambiente escolar. Então, a gente está nessa transição de modelos. A gente precisa entender isso. E nessa transição de modelos, hoje eu ouvi bastante, que durante a tarde, os debates na área da saúde, os debates na área da questão do cuidado, da atenção ao cuidado, né? Então, eu digo muito que o que aconteceu no Brasil foi o seguinte: em 2007, né, com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, compulsoriamente, as pessoas com deficiência deveriam estarem matriculadas na rede pública de ensino. Porém, essa mesma compulsoriedade das escolas, ela não se deu nas demais áreas das políticas públicas. Ou seja, então a gente precisa entender que este sujeito, este corpo que tem um impedimento, para que possa viver em igualdade de oportunidades na sociedade, a gente precisa atuar em diferentes campos do conhecimento. É um tema, a gente precisa, obviamente, tratar da questão transversal, ou seja, uma criança para estar na escola, eu preciso de professor capacitado, eu preciso de escola adequada, mas eu preciso também de uma boa reabilitação na saúde. Porque se essa criança não tiver uma boa reabilitação, ela não vai ter condições de igualdades na escola. Eu preciso que o CRAS, que é a Política de Assistência Social, dê conta, por exemplo, dessas pessoas quando a gente tem ambientes desfavoráveis no ponto de vista socioeconômico. Então,
a transversalidade, no ponto de vista de entender essa complexidade, dá conta da gente dialogar entre as diferenças e aprender entre os diferentes conceitos relacionados à deficiência. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender a questão da intersetorialidade. Uma escola em um bairro, ela precisa de diálogo com o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, com a unidade básica de saúde, com a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência. A intersetorialidade significa esse diálogo entre os diferentes setores públicos. Esse é um grande desafio que nós temos no Brasil hoje, né? E a questão da deficiência não tem como nós não fazermos esse diálogo. A interinstitucionalidade, porque os direitos da pessoa com deficiência, eles são direitos que devem ser garantidos por todas as instituições. É sim o Poder Executivo, de certa forma, aquele responsável por ofertar políticas de saúde, de assistência, de educação, mas é também responsabilidade das câmaras de vereadores, das câmaras de deputados, ou seja, do Poder Legislativo. Eu estava vendo, pesquisando, a pauta da distrofia é muito pequena diante da demanda que possui dentro do Congresso Nacional. Ou seja, os nossos deputados têm uma responsabilidade, porque eles que fazem as leis, eles que fiscalizam os investimentos. Então, a interinstitucionalidade diz isso. Além do Executivo, o Legislativo, o Judiciário e a sociedade como um todo, elas têm responsabilidade com essas pautas. E a interseccionalidade, que é um tema que eu, como quilombola, trabalho muito, que é a gente fazer relação, por exemplo, uma criança negra quilombola que mora em um quilombo, que fique longe de um grande centro urbano, vai ter demandas muito específicas, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência. Bom, para dar conta disso, a gente precisa entender, ampliar o nosso olhar sobre acessibilidade. E aí eu tenho debatido muito a ideia de uma arquitetura da acessibilidade. O que significa isso? É entender que a acessibilidade tem múltiplas dimensões. Uma dimensão instrumental, programática, arquitetônica, que talvez seja aquela que a gente conheça mais, comunicacional, metodológica, atitudinal. Muitas vezes as barreiras estão na atitude de gestores, na atitude de decisores, de quem toma uma decisão, na atitude da própria sociedade de não compreender a deficiência como parte da diversidade humana. E tem também nessa questão da arquitetura da acessibilidade, eu tenho defendido um outro ponto, que é a ideia de uma pedagogia da acessibilidade. O que seria uma pedagogia da acessibilidade? Um aprender com as diferenças. Então, para além dos estudos teóricos, eu tenho doutorado em políticas públicas, né, o meu doutorado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entendo a importância, né, da academia no processo de inclusão da pessoa com deficiência, mas a gente precisa ir além disso. A pedagogia da acessibilidade significa que a gente tem... Eu fiz um levantamento dos anos 60 até os anos 2000, nós temos mais de 80 leis que tratam de direitos da pessoa com deficiência. E em torno de 50 decretos. São mais de 130 documentos. Ou seja, além desses 130 documentos, somente no ponto de vista normativo federal, nós temos aí documentos da ONU, a própria Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência, leis municipais, leis estaduais, normas da ABNT. Nós temos aí um conjunto, eu digo que a gente tem um cardápio de opções, de como fazer. Agora, o como fazer e o colocar em prática, ou seja, tirar isso tudo do papel e colocar na vida das pessoas, exige um outro conhecimento, que é o conhecimento que a pedagogia da acessibilidade pode oferecer. O que significa esse conhecimento? Significa que a gente dialogue com as famílias, dialogue com as pessoas. Educação se constrói coletivamente. Nós precisamos ter um amplo espectro de diálogo entre as teorias, entre as regras, mas, sobretudo, as famílias. Sobretudo, aqueles que vivem o dia a dia dos impedimentos ao longo da vida. Então, com isso, ou seja, esse repensar das políticas públicas passa por uma pedagogia da acessibilidade, passa por essa questão de entender onde nós estamos e como nós, enquanto sociedade, podemos construir juntos, né, caminhos. E estes caminhos, aí eu tenho defendido uma outra questão, que é a ideia de políticas públicas baseadas em evidências. E eu gosto muito de uma frase do Fyodor Dostoiévski, que ele diz: se você quiser conquistar o mundo, comece por sua aldeia. A gente tem as políticas nacionais, a gente tem as políticas estaduais,
mas a vida acontece nos municípios. E eu acredito que é nos municípios que a gente precisa se organizar. É na escola que a vida acontece. É lá na UBS que a vida acontece. É lá no CRAS que a vida acontece. É no bairro que a vida acontece. Então, pensar políticas baseadas em evidências, o Brasil possui, o Brasil é uma república federativa, possui 27 unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal, e 5.570 municípios. Vejam bem, em cada um desses municípios, em cada território, as demandas serão completamente diferentes. Então, eu digo que a gente precisa pegar esse marco legal que a gente tem no âmbito federal e traduzir para a esfera local. E este ano é um ano muito importante para isso. É um ano de eleição, é um ano de pensar como a gente coloca na vida do dia a dia do município essas práticas. Então, é olhar para a escola do bairro. E aí, quando a gente analisa essas questões e pensa em políticas baseadas em evidências, a gente tem... eu trabalho muito com indicadores sobre deficiência. Os indicadores, eles nos ajudam a pensar e refletir sobre como as políticas públicas se organizam, como as políticas públicas conseguem dar conta ou não de determinadas demandas. Então, quando a gente pega, por exemplo, os últimos dados eu tenho aqui os dados do censo escolar, o censo de 2017, e a gente analisa a situação das nossas escolas, por exemplo, em quesitos muito básicos. Eu peguei, por exemplo, aqui o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul tem em torno de 10 mil escolas. Dessas 10 mil escolas, nós temos aí pelo menos 58% delas com as dependências sem acessibilidade. E 55% dessas escolas sem banheiro acessível. Quando a gente olha para o cenário brasileiro, né, o cenário brasileiro ele não muda muito. O cenário brasileiro, do ponto de vista de pensar como as escolas se organizam, então, por exemplo, a gente tem aí em torno de 70% das escolas sem acessibilidade no Brasil. Tem 60% das escolas sem banheiro acessível. Nós temos 85% das escolas sem sala de recursos multifuncionais, que são as salas voltadas, né, ao atendimento dessas pessoas, no ponto de vista de dar um suporte pedagógico ao professor em sala de aula. E, ao mesmo tempo, nós temos em torno de 78% das escolas que não receberam recursos do Escola Acessível do Ministério da Educação para tornar esses ambientes mais acessíveis. E quando a gente vai... Aí, quando eu falo da questão de olhar para o contexto, né, esse dado se agrava, por exemplo, quando a gente avalia a questão das escolas rurais. Por exemplo, nas escolas rurais, 86% das escolas não tem banheiro acessível. Então, imaginem que uma pessoa com deficiência em uma escola rural não tem nem a dignidade de ir num banheiro com as condições mínimas de cidadania. Então, são essas questões que a gente tem que entender, né? Isso que eu digo que são políticas baseadas em evidências, olhar no ponto de vista... E essas evidências, elas vão mudar dependendo de cada local e de cada território e de cada ente da federação. Por exemplo, quando a gente analisa as escolas públicas federais, 82% delas têm dependências acessíveis. 90% dessas escolas públicas federais têm sanitários acessíveis. Né? Então, muda muito esse contexto. Quando eu venho para a rede estadual, muda. Quando eu vou para a rede municipal, vai mudar mais um pouco. Então, entender o território é olhar para o seu território e, a partir das suas experiências no seu território, a gente pode pensar aí caminhos para construir uma escola mais acessível, né? E sempre entendendo que uma escola mais acessível depende do contexto, depende do cenário onde eu estou inserido. Por exemplo, municípios que tenham conselhos municipais de direitos da pessoa com deficiência, que tenham entidades relativas à pessoa com deficiência de forma organizada e atuantes. Certamente, esses municípios terão aí transformações mais efetivas do ponto de vista, né, da garantia de direitos. Uma questão importante que eu sempre digo em políticas públicas, né, e isso vale para a educação, mas vale para todas as demais políticas públicas. A gente não transforma a sociedade a partir dos governos. A gente transforma a sociedade a partir das pessoas. É a nossa participação, a ADB, a Gadinha aqui do Rio Grande do Sul, são as entidades a partir do protagonismo das pessoas
que transformam a educação e transformam a sociedade. Essa era a minha mensagem. Agradeço a oportunidade e estou à disposição aí para as questões que vierem a serem levantadas. Muito obrigado. Muito obrigada por essa palestra tão enriquecedora, que realmente contribuiu muito com o conhecimento do segmento. Voltamos logo a seguir a palestra da doutora Cíntia com as perguntas. Vamos agora ouvir, muito obrigada, tá, doutor Jorge? Vamos ouvir agora a doutora Cíntia, que é a promotora de Justiça do Estado da Bahia, no Grupo de Atuação Especial de Defesa da Educação. Boa tarde, doutora Cíntia. Boa tarde, Clara. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Agradecer a Sheila, né, que me surgiu, dizer que eu não conhecia a Aliança e tive a curiosidade de ir para o site, assistir os vídeos e fiquei, assim, fascinada. Como vocês trazem a informação e, assim, fiquei muito feliz em saber, né, do trabalho de vocês e de estar participando, né, e de estar assistindo essa tarde toda. Eu vou tentar passar rapidinho para vocês um panorama geral do que seria a legislação brasileira no que toca ao direito da pessoa com deficiência, ao direito educacional, né, da pessoa com deficiência, e depois tentar organizar isso em desafios para a gente hoje em dia. Então, assim, a gente tem que começar o ordenamento jurídico brasileiro, vai começar pela Constituição, né, federal, e o professor Jorge já falou que a gente tem, desde 1988, uma Constituição Cidadã, onde, de fato, esses direitos foram consolidados. Então, pelo menos a partir de 1988, isso vão-se 32 anos, no artigo 205, a educação é direito de todos, e um dever do Estado e da família. E aí eu já chamo a atenção que quando a Constituição diz que o direito é de todos, ela não diz que era direito de todos menos alguns, então todas as pessoas têm direito a essa educação, e dentre a deficiência, e chama a atenção que a gente às vezes lê a Constituição, mas passa meio batido, e ela fala da família. Então, desde a Constituição Federal, a gente vê a importância da família no processo de educação. E essa mesma Constituição, um artigo depois, ela vai falar especificamente um atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência, e ele fala isso na rede regular de ensino. Então, nossa Constituição deixa muito claro que a gente não é um país que adota educação especial excludente e segregatória. Ela entende, sim, que a pessoa com deficiência deve e tem o direito de estar no ensino regular. Depois disso, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a nossa LDB de 96, ela já vai trazer, né, como modalidade de educação, a educação especial, que vai transpassar toda a educação básica e até chegar na educação superior, já vai trazer algumas necessidades de serviços de apoio especializado, necessidade de formação de professor, e depois a gente vai ter, finalmente, uma política de educação especial na perspectiva inclusiva, que inclusive o professor já colocou, que é quem vem realmente organizar no Brasil essa oferta de educação. Por fim, a gente tem a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que apesar de ter sido assinada em 2007, em 2009 ela entra na nossa legislação, né, como emenda constitucional. Inclusive, é o primeiro tratado internacional que vira emenda constitucional, e então a vigência dele, o que está escrito e determinado lá, entra para a gente como se tivesse sido escrito na nossa Constituição. Mas eu não, para a gente chegar mais no atual, eu vou me ater na Lei Brasileira de Inclusão. De toda a legislação que a gente vem trazendo, hoje a principal foi em 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ou que algumas pessoas chamam o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Qual a importância dessa nova legislação? Na verdade, ela pega tantas legislações, como o professor colocou aí, que a gente tem uma legislação tão esparsa no Brasil, e ela finalmente traz uma legislação só, os direitos de saúde, os direitos de assistência social, inclusive ela traz uma nova definição para a pessoa com deficiência, né? Muda a capacidade civil. Então a gente tem finalmente uma norma onde a gente possa juntar mais, esclarecer mais esses direitos da pessoa com deficiência. E ela vai trazer um capítulo específico para a educação.
Nesse capítulo específico, eu não vou poder trazer todos os direitos, mas eu pensei alguns para que a gente possa ver a importância dessa norma hoje. A primeira coisa, ela tem que dizer assim, a educação constitui direito da pessoa com deficiência. Aí eu digo, como operadora do direito, eu sou promotora de justiça, me dói muito eu ler, em 2015, uma legislação que diga constitui direito da pessoa com deficiência. Ora, em 88, a Constituição Federal dizia que o direito da educação era de todos. Por que eu preciso de uma lei federal em 2015 para me dizer que a pessoa com deficiência tem direito à educação? Ora, mas como operadora do direito, infelizmente, eu tenho que dizer que eu ainda uso essa legislação hoje para garantir isso. E ela vai mais além, ela diz assim, que é assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado para alcançar, tem a finalidade essa educação de alcançar o máximo de desenvolvimento de talentos e habilidade da pessoa. E aí eu digo que é uma lei que nos chama a repensar a educação de uma forma geral. Ele propõe já para a pessoa com deficiência o que eu entendo que deveria ser para a educação de todo mundo. Porque nossa educação, infelizmente, ainda é conteudista, é numérica, ela avalia o aluno enquanto um número. Meu aluno vale 7, meu aluno faz 6,5, meu aluno vale 7,25, quando, na verdade, a educação vai muito além do que eu possa determinar numa nota, no que eu possa taxar meu aluno. E essa lei diz que o que eu preciso com essa educação inclusiva plena, eu poder desenvolver meu aluno, no que ele possa me dar, e claro, organizando as necessidades de aprendizado desse aluno. Essa lei vai criar, no seu artigo 28, o que eu chamo os 4 pilares da educação hoje inclusiva. Então, ele diz que a lei vai ter que garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem do aluno. Então, quando ele diz que tem que garantir o acesso, infelizmente, no Brasil, ainda há escolas que recusam matrícula. E hoje eu tenho uma recusa de acesso meio conturbada, tipo assim, minha escola não aceita seu filho. Assim, olha, tem escola melhor que a minha, o problema não é seu filho, o problema é da escola, mas isso é uma recusa, né? E quando eu digo aqui acesso, não é um número, não é um nome na lista, é um acesso verdadeiro do aluno à escola. Ele tem o direito de estar na escola e ser aluno da escola, né? E aí vem a permanência. Toda permanência pressupõe uma qualidade na oferta desse ensino. Então, ele precisa se entrar na escola, precisa permanecer na escola e ele precisa ter participação. Então, não é aquele aluno que eu vou ter a festinha, mas para a festinha ele não vai, eu vou ter uma excursão, mas para a excursão ele não vai, para a sala de artes ele não vai porque ele não consegue se deslocar até aquela sala. Ora, se todas essas questões que se tem na escola, se você projeta uma festa, ou um teatro, ou um grupo na escola, e isso tem um teor pedagógico, ele é um projeto da escola, aquele aluno tem sim o direito a participar. Então, eu só digo que há realmente uma inclusão se houver a participação desse aluno. E, por fim, a aprendizagem. Infelizmente, se criou uma teoria de que o aluno com deficiência vai até a escola para socializar. A socialização é a característica da escola para todos, não só para a pessoa com deficiência. Qualquer aluno na escola vai socializar, todos se socializam na escola. O aluno vai para a escola para além da socialização, para a aprendizagem. Então, o mito que precisa se quebrar é que a pessoa com deficiência vai sim para aprender, mas ele vai para aprender aquela matemática, aquele português conteudista e numérico? Não, ele vai para se desenvolver enquanto pessoa e ter a sua aprendizagem. Claro que essa aprendizagem vai ter algumas limitações a depender da deficiência da pessoa, né? Mas o que a gente precisa garantir é que esse limite seja só dado pela deficiência e não pela escola, e nem pelo profissional que está dentro da escola, e nem pelos demais, pela falta de acessibilidade. Então, assim, que esse limite seja realmente da deficiência e não dos outros, garantindo esse acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem, aí de fato a gente vai chegar numa escola inclusiva. E o que mais essa lei brasileira de inclusão traz para a gente? Ela traz uma necessidade de você mudar o projeto político-pedagógico da escola. Toda escola tem um documento onde ela diz, enquanto escola, o que ela pretende para o seu aluno. E essa lei diz que toda escola brasileira precisa ter em seu documento a intenção, o que é que eu vou fazer com o meu aluno que tem uma necessidade especial? Qual o projeto que eu tenho para esse aluno aqui dentro? E mais, para cada aluno eu preciso ter um plano individual. Porque assim, somos todos singulares. A gente fala muito da pessoa com deficiência, porque é diferente nisso, é diferente daquilo. Todos somos, né? A escola que trata todos os seus alunos de uma forma só, não é a escola ideal. Então assim, para o aluno com deficiência eu preciso ter mais uma singularidade.
Até porque mesmo que eu tenha 2 ou 3 alunos com a mesma deficiência, uma distrofia, pode ser que um tenha um caminho de aprendizado e o outro tenha outra forma de caminho de aprendizado. Então, eu preciso ter um projeto político da escola e eu preciso ter um projeto individual para aquele aluno, inclusive em associação a atendimento educacional especializado, que eu não vou ter tempo de aprofundar, mas que é um contraturno previsto em lei, para que se esse aluno precisar de um atendimento que quebre as barreiras e leve a ele estar no ensino regular, em pé de igualdade, né, com os outros alunos. Essa lei também traz a necessidade da formação dos professores. De fato, a gente hoje vai para a escola, bota a lei debaixo do braço assim, eu vou me matricular meu filho. Mas o que essa escola está oferecendo para o meu filho? O que ela sabe de fato, né? Então, a gente precisa dessa formação desse professor. Ele fala também de conteúdos curriculares e fala de acessibilidade, né? Que o Jorge traz de uma forma tão grande, né? A acessibilidade. Eu costumo dizer, quando eu faço fiscalização em escolas, e eu trabalho em Salvador, que os diretores dizem para mim, minha escola é acessível, eu tenho uma rampa e um banheiro. E eu digo assim, olha, não vamos diminuir a acessibilidade para um kit acessibilidade. Rampa e banheiro é ótimo, acho que é necessário. Mas e o resto? Eu preciso, de fato, de acessibilidade na escola. E essa lei também traz uma oferta de um profissional de apoio escolar. Criança com deficiência, o aluno com deficiência, se for necessário, ele tem direito a uma pessoa dentro da sala de aula para dar o apoio a ele, em higiene, em locomoção, em alimentação, né, para que ele possa estar ali com os outros alunos, mas sendo que essa pessoa não é um outro professor. Essa professora, essa outra pessoa, esse apoio que a gente fala profissional, é um outro profissional dentro da sala, mas o professor é o professor de todo mundo. Ele vai aprender com o professor de todo mundo, porque ele é um aluno como todo mundo. Ele só precisa de algumas outras especificidades, mas ele precisa ser o aluno como todos os outros alunos. Então, já caminhando para eu poder concluir, por causa do tempo, se eu pudesse delinear os desafios que hoje a gente tem da educação, eu digo que a gente não tem desafios de legislação. Nossa legislação é boa, nossa legislação traz muito para nós, o que a gente precisa é, de fato, como foi dito, trazer essa legislação para a realidade, para que ela seja, de fato, o dia a dia da escola. Então, assim, se eu pudesse elencar os desafios, o primeiro que eu elencaria era a falta de uma padronização de um modelo. Muitos professores buscam, em muitas escolas, que a gente pudesse dar um kit, um manual, um roteiro, e não existe. Os alunos são singulares, os seus métodos de aprendizado são singulares, suas necessidades educacionais são singulares. Então, ninguém vai abrir um livro que diga todos os alunos que têm distrofia vão aprender dessa forma. Não vão. À medida que você vai conhecer o aluno, você vai fazer uma proposta educacional para ele. Então, por isso a formação, de fato, é uma formação necessária, mas o estudo de caso daquele aluno também é necessário para que esse professor possa fazer. Outra situação é com relação à interação, e aí o professor que fala antes de mim fala muito bem sobre essa intersetorialidade, né? A educação não vai viver sozinha aí, a educação está imersa numa necessidade de integração. Então eu preciso da educação, eu preciso da saúde e eu preciso da assistência social trabalhando juntas, né? Então assim, nem o professor pode criar um diagnóstico, né? E o médico também não pode dizer ao professor como vai ser o fazer pedagógico. Mas é preciso que o profissional de saúde, o médico, o fisioterapeuta, o fono, que trabalhe aquele indivíduo, tenha contato com a escola, para que a escola possa levar o melhor em projeto pedagógico, para que possa, de fato, fazer e saber o que pedir daquela criança, né? Lembrando que a lei diz que a minha finalidade é desenvolver talentos e habilidades, né? E aí a gente consegue, de fato, chegar na aprendizagem. Outra situação muito importante é a família. Não existe educação se a gente não tiver uma boa parceria com a família. A família precisa entender o que a escola está propondo. A família precisa estar lado a lado com a escola. E a escola precisa também entender que aquela família, desde o diagnóstico, recebe não o dia inteiro. Então, ela tem que ter uma perspectiva melhor com essa família, tem que ter um relacionamento melhor com essa família, porque só essa conjunção dessa família e dessa escola, a gente vai chegar na aprendizagem. A preparação dos profissionais não é só do professor, eu milito muito a lei, apesar da lei trazer a preparação do professor, eu acho que do porteiro, a moça da cozinha,
a auxiliar de serviços gerais, o diretor, o coordenador, todos precisam estar preparados para essa nova sociedade que está aí, né? Outro desafio grande é a invisibilidade das pessoas com deficiência, né? A gente está agora em tempos de pandemia e outro dia eu estava lendo um artigo que diz assim, cadê o levantamento de como as pessoas com deficiência foram afetadas por esse novo vírus? A gente tem um Plano Nacional de Educação cuja meta 4 fala das pessoas com deficiência. A gente não tem como monitorar, porque os nossos órgãos que coletam informações não coletam informações sobre pessoa com deficiência. Então, é uma invisibilidade. E eu posso dizer para vocês que o maior desafio, ainda que eu conseguisse que tudo isso que eu falei para vocês, a gente tirasse do papel e colocar na escola, eu vou lhe dizer, o maior desafio de todos que eu vejo hoje, trabalhando no show da escola, com os profissionais, que é cultural. Ainda somos uma sociedade brasileira extremamente preconceituosa. As pessoas ainda duvidam e não acreditam que as pessoas com deficiência podem enxergar lá. Eu estava assistindo mais cedo agora, e o professor, o professor Miguel, ele disse assim, ele é um médico e ele diz, o céu é o limite, não há limites. Queria eu que todos os médicos e professores dissessem isso para seus alunos com deficiência e para os seus pacientes com deficiência. O céu é o limite, eu acredito em você. Eu posso mudar as coisas, posso fazer de um jeito diferente para mudar as coisas. E é isso que a gente precisa acreditar. Eu preciso mudar a cultura de um país que ainda não acredita nessas pessoas. Eu uso muito o exemplo, eu já estou terminando, das pessoas com síndrome de Down, que há alguns anos atrás, elas sequer aprendiam a ler. E hoje eu tenho pessoas com síndrome de Down, que têm pós-graduação. Aí eu pergunto, mudou alguma coisa na medicina com relação a essas pessoas? Não, a síndrome é a mesma. O que mudou foi como a sociedade entendeu e deu oportunidade a essas pessoas. A mesma deficiência hoje, com oportunidade, mostra do que é capaz. Então, a gente precisa mudar essa sociedade. E só para finalizar mesmo, o que eu queria dizer para vocês é, eu acredito que a gente está mudando. À medida que as pessoas com deficiência acreditem na escola, entrem na escola, corram atrás dos seus direitos e façam valer esses direitos, a gente vai mudar. Porque o menino que hoje, pequeno, convive com um coleguinha que tem deficiência, ele aprende a ser uma pessoa melhor e ele aprende a não desconfiar da capacidade dessas pessoas. Então, tenho a agradecer, também fico aqui para quem queira fazer alguma pergunta, e eu acho que eu consegui me manter mais ou menos dentro do tempo, agradecendo novamente. Gostei muito de conhecer o trabalho da Aliança. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cíntia, pela sua palestra, que assim, contribuiu com certeza muito para o nosso conhecimento, e aí eu estava aqui pensando, né, como tanto a senhora como o doutor Jorge têm demonstrado paixão pela temática, né? A gente vê o entusiasmo com que vocês falam sobre a temática, né? Não é só uma coisa distante, mas faz parte da vivência de vocês. Isso ficou nítido na palestra de vocês, o amor que vocês têm por aquilo que vocês fazem, né? E aqui os comentários foram todos, que a palestra está maravilhosa, agradecendo pelo que vocês compartilharam conosco, né? E essa questão, como vocês colocam, da família, né, da participação da família. Existe um jargão das pessoas com deficiência que é nada sobre nós sem nós, né? Então, eu acho que vocês deixaram isso muito claro, e temos aqui uma pergunta para a doutora, deixa eu encontrar aqui a pergunta, sim, da Olívia Macedo. Doutora Cíntia, qual é o principal desafio para superar as barreiras atitudinais dentro das escolas brasileiras? Olha, Olívia, eu acho que você vencer o preconceito. Informação é o que muda, né? Então, assim, é você realmente cobrar da escola que ela forme seus professores, que ela informe, que ela agregue, que ela mude, mas você trazer muito a palestra, você trazer muito a palavra, você deixar a pessoa com deficiência interagir com as outras pessoas. Eu já fiz fiscalização, onde eu tinha alunos com deficiência, mas ele não podia, por exemplo, eu tinha um menino com deficiência, que a escola decidiu o que ele poderia fazer no intervalo, sem sequer perguntar à equipe médica que atendia ele. E aí a gente sentou com a escola e fez assim, olha, a equipe médica está dizendo que ele pode, então deixa ele fazer. E a partir daí, ele conseguiu se desenvolver com todo mundo.
Tem uma escola aqui em Salvador que tem um aluno... Rapidinho, só contar essa história, porque essa história faz muito sentido. Eu perguntei, é da minha filha, ela estuda na escola, e o menino é cadeirante. E aí eu perguntei, minha filha, o que esse menino faz na hora do recreio? E ela falou assim, ele joga futebol. Eu falei, mas como que ele joga futebol? Ele vai ser o último a ser escolhido. E ela falou assim, não, ele é o primeiro a ser escolhido. Como ele é o primeiro a ser escolhido? Aí ela virou para mim e disse, mãe, a cadeira dele fecha o gol. Ninguém faz gol. E eu realmente não pensei nisso. Poxa, bacana. E como é o resto do jogo? Não, tem umas regras. Se a bola bater na cadeira, a bola é dele, ele é o único que pode pegar a bola com a mão. E foi um rosário de regras. E aí eu disse assim, minha filha, tá me parecendo que ele já tem mais vantagem para jogar do que os outros alunos. Ninguém nunca reclama. Ela parou, perguntou assim, não, mãe, se reclamar, sai do jogo. Então, assim, eles hoje convivendo com o colega deles, eles não têm a menor dúvida dos direitos que o menino tem, eles não veem a diferença que a gente vê, e que reclamar, sai do jogo. E quer saber mais? Ninguém nunca reclamou. Então, eu acho que a diferença vai estar a partir da experiência. A gente vai mudar a cultura vivendo isso, né? Nos despindo dos preconceitos e aceitando que todos somos diferentes. Obrigada. E só crescemos com as diferenças, né? A Fernanda Vicari fala que, para que tenhamos uma educação de forma inclusiva, precisamos ter protagonismo acima de tudo, né? Então, a pessoa com deficiência, ela precisa realmente ter esse protagonismo, né? Seja em que situação for, em que segmento for. Eu fui uma criança, uma aluna com deficiência, tive muitas vezes a minha capacidade intelectual questionada, e isso é muito dolorido quando as pessoas confundem, né, deficiência com incapacidade, né? Mas eu acho que a educação inclusiva veio para ficar. Eu acredito que a gente vai mudar essa realidade, e esses meninos e meninas que hoje convivem com a deficiência nas escolas vão aprender a lidar muito melhor com as diferenças, e que nós só crescemos com a diferença. Isso que é o fundamental. Eu queria saber se o doutor Jorge tem alguma palavra para dar, para nós podermos, e também a doutora Cíntia, com certeza, as palavras finais, alguns minutinhos para nós concluirmos a nossa mesa de hoje, que realmente eu, assim, estou extasiada com tudo que foi falado, né? Cresci muito enquanto profissional e pessoa. Muito obrigada a vocês. Bom, eu queria pegar ali o que a Fernanda Vicari falou. A questão do protagonismo é essencial. Quando eu falo na pedagogia da acessibilidade, o aprender com as diferenças é com a presença. É com a presença que a gente aprende. Eu trabalhei com pessoas com síndrome de Down, como técnico agrícola ainda, em 2002. Em 2002 era surreal você pensar uma pessoa com síndrome de Down trabalhando. E eu fui ter a primeira experiência com uma pessoa com síndrome de Down no mercado de trabalho em 2013, né, no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde eu tive uma servidora com síndrome de Down, e essa jovem, ela produziu o melhor e mais qualificado banco de imagens de toda a história de 15 anos do CONAD. Então, quando a gente abre mão da diferença, a gente abre mão de talentos. Então, o Brasil perde abrindo mão da diferença, porque a gente tem tantos talentos, e óbvio, a Jéssica, que foi minha funcionária no CONAD, o dom dela era a foto. Então, eu explorei a foto. Então, todos nós temos talentos. Quando eu ensinava jardinagem, eu descobria quem era o bom em cortar grama, quem era o bom em plantar, quem era o bom em regar, e dos 120 que eu atendia, cada um tinha uma função no jardim. Só que aquela função, ele exercia, por exemplo, aquele que regava tinha o mesmo valor daquele que plantava, e era o conjunto da obra que dava o resultado final do jardim. Então, inclusão é exatamente isso. É aproveitar as potencialidades das pessoas. E a mudança de comportamento da sociedade vai se dar exatamente pela presença. E aí, um dos estudos que eu fiz na minha tese, nas minhas pesquisas, por exemplo, foi um mapeamento das pessoas com deficiência que são servidoras públicas federais. Então, vejam que em todo o serviço público federal brasileiro, nós temos apenas
0,36% de participação das pessoas com deficiência. Então, quem está tomando todas as decisões no Brasil, os órgãos e as estruturas que estão tomando decisões, não estão tendo o contato com a diversidade humana. E a gente sabe que isso é muito importante. Por isso que a gente luta pelo acesso à educação, porque o acesso ao conhecimento, a qualificação, possibilita, então, essas pessoas a atingirem outros espaços, e é perceptível que todo espaço que tem presença de pessoa com deficiência, a estrutura do espaço toda muda. Porque eu tenho uma outra questão que eu levanto, que inclusão, antes de tudo, é afeto e empatia. Não são as leis e não são as regras que vão mudar. É a presença, o protagonismo com empatia. Esse é o nosso grande desafio hoje. Obrigada. Doutora Cíntia? Está sem som. Não, desculpa. O que eu queria deixar é assim, em termos de trabalho, eu tenho visto muita diferença a partir da voz ativa da pessoa com deficiência e muito através da sua família. Não aceite o não, não aceite o não pode, não aceite aqui não dá. A gente faz as transformações a partir dos movimentos. Os movimentos das pessoas com deficiência que fizeram a LBI chegar onde chegou, e a gente tem um pouco do que mudou através disso. Então eu sempre digo às pessoas assim, ó, não deixe para lá, e não ache que o que estão fazendo por você é favor, não é favor, é direito. Você tem direito de estar na escola, você tem direito de ter as coisas adaptadas à sua realidade, você tem direito de ser visto dentro da escola como estudante da escola. Então assim, o que eu peço às pessoas é que não se acomodem, né? A gente já recebe tanto não, mas vamos transformar. E o que se pode fazer hoje para transformar é não aceitar. Então o Ministério Público é um caminho. Todos os estados do Brasil têm um promotor de justiça, toda comarca tem que ter um, que não more na sua cidade, mas tem no fórum um promotor de justiça. Vá até o Ministério Público, denuncie e diga, eu tive meu direito violado. Não aceite, mude. Você não está mudando só para o seu filho, você está mudando para toda uma sociedade. E essa transformação a gente precisa ver. Eu venho acompanhando em Salvador algumas transformações, acho que a gente já evoluiu e sei que a gente está muito distante do que seria o ideal. Mas para essa lei sair do papel e chegar aqui, a gente precisa ainda muito da força, do protagonismo e do movimento das pessoas com deficiência e sua família. E acreditem que a gente pode mudar. Como disse o professor mais cedo, o céu é o limite. Vamos buscar esse céu limite, porque todo mundo tem esse direito. E a gente não pode mais diferenciar as pessoas como se diferenciava antes. Né? Então, inclusive, coloco o Ministério Público à disposição, que seja de Salvador, mas para qualquer dúvida, o pessoal tem meu contato, tá certo? Vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês. Muito obrigada mais uma vez, doutor Jorge, doutora Cíntia. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até esse momento. E acredito que a Sheila vai entrar para falar mais um pouquinho. Fazer os agradecimentos finais. A palavra é sua, Sheila. Difícil encontrar palavra, né, Clara? Depois de uma tarde dessa. Maravilhoso, né? E fechamos de uma forma, assim, eu não tinha dúvida que seria muito bom essa discussão, essa mesa redonda, mas, assim, que vontade que dá, né, de que essas falas chegassem a tantas pessoas, né, a tantas escolas, departamentos públicos, enfim, a todo lugar, porque em todo lugar precisa de inclusão, né? Hoje a gente falou da inclusão escolar, mas a gente sabe da necessidade dela em todo lugar. Então, assim, falta palavras para agradecer a vocês três, né? Eu sabia que a Clara seria muito mais do que a mediadora, porque ela é protagonista, né? Se falou tanto de protagonismo, e a Clara é uma protagonista, foi protagonista como aluna, como professora, né? Então, ela, mais do que ninguém, tem um lugar de fala. Obrigada, Clarinha, obrigada, doutora Cíntia, obrigada, doutor Jorge. E a vocês todos que nos acompanharam nessa tarde, o nosso muito, muito obrigada. Lembrando que a gente tem o último dia ainda, no dia 30, é o nosso último dia de conferência, né? Teremos os temas novas terapias para cinturas e face escapulohumeral, autonomia e independência e sexualidade. Então, eu desejo a todos um excelente final de semana. Sigam a ADB nas redes sociais, no nosso site, e até o dia 30. Muito obrigada. Deixa o like aí, né, Sheila, pra gente, verdade, né? Clarinha, verdade. Ai, tchau, gente. Um prazer estar com vocês, viu? Tchau.